Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Não perca, a partir das 4 horas da tarde, na tela da Band+. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. Começa aqui o Nossa Área pela Bandeirantes. Começamos a semana decisiva para o futebol de São Paulo e para o futebol de Campinas. Quem cai, quem se classifica, será uma semana realmente que o chão vai tremer. Vamos juntos até meio-dia com o timaço de Carlos Batista. Estou aqui com o Gilberto Sulfi, totalmente empolgado. Eu não sei por que ele está tão empolgado, né? E o cidadão gosta de fazer jogo no estádio, é uma grandeza. E ali o Danilo Capucci, pela ponta direita, a serviço do rádio. A partir de agora, vamos colocar as manchetes desta segunda-feira para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte sai atrás, busca o empate contra o Novo Horizontino e se aproxima da classificação. Fabrício Daniel marcou para os visitantes e Gabriel Novaes deixou tudo igual. Macaca precisa apenas de um empate na última rodada contra o Santo André para ir às quartas de final da competição. Partida contra o Ramalhão está marcada para domingo, 4 da tarde. Em Ribeirão Preto, o Guarani marca no final e fica no empate por 1-1 com o Botafogo. Com 7 pontos somados e fora da zona do rebaixamento, Guarani precisa vencer o Bragantino na última rodada para não depender de ninguém. Derek é liberado pelo departamento médico para a última rodada, mas vive impasse por negociação com o Atlético Goianiense. Em clássico marcado por polêmicas, São Paulo e Palmeiras empatam por 1-1 no Morumbi. Tricolor reclama de uma expulsão ou de uma não expulsão e um pênalti não marcado após checagem do árbitro de vídeo. Resultado deixa a equipe de Carpini com chances de eliminação na última rodada do Campeonato Paulista. Vitória da Inter de Limeira sobre o Ituano por 2-0 elimina o Corinthians do Campeonato Paulista. Mesmo com o triunfo sobre o Santo André no sábado, o Timão não consegue alcançar mais a equipe de Limeira e também corre o risco de ficar fora da Copa do Brasil no ano que vem. Após demissão de Juan Carlos Osório, Atlético Paranaense chega a acordo com Cuca para comandar o time no ano do centenário. O treinador era o principal nome do presidente Mário Celso Petralha e será confirmado nas próximas horas. Manda sua mensagem para cá, 97102-1493. O WhatsApp está agora, a partir de agora, à sua disposição. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320.
O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Pontepretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Visite a loja TC10 no Shopping Parque das Bandeiras ou acesse novotc10.com.br. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a penúltima rodada do Campeonato Paulista, Série 1, 11ª rodada de um total de 12, com os seguintes resultados neste fim de semana. O Corinthians venceu o Santo André pelo placar de 3-2 no último sábado. Lembrando que na sexta, Botafogo e Guarani haviam empatado por 1-1. A Portuguesa venceu o Mirassol por 1-0, a Inter de Limeira bateu o Ituano 2-0, o São Bernardo venceu o Água Santa por 2-0, Majestoso, Ponte e Novo Horizontino empataram por 1-1. O Bragantino venceu o Santos por 1-0 e no Choque Rei, São Paulo e Palmeiras empataram por 1-1. Na classificação, Grupo A, o Santos em 22 lidera, vai pegar a Portuguesa, que também garantiu a sua classificação, tem 10 pontos. No Grupo B, o Palmeiras já está classificado com a primeira colocação, tem 25 pontos. A Ponte Preta se mantém na segunda colocação com 17, 4 pontos, ou melhor, 3 pontos a mais do que o Água Santa, que tem 14. A Ponte, neste momento, tem um número de vitórias idêntico ao time do Água Santa, com 4, e tem 5 gols de saldo contra menos 3 do Água Santa. No Grupo C, o Bragantino lidera, já classificado com 21 pontos. Vai pegar agora a Inter de Limeira, que também garantiu a sua classificação com 17 pontos. No Grupo D, o São Paulo voltou à liderança com 19 pontos, porém tem a mesma pontuação do Novo Horizontino. E o São Bernardo, ainda com chances de classificação, tem 18 pontos. Na classificação geral, que determinará os rebaixados à Série 2 do próximo ano, o Santo André é o lanterna com 5, o Ituano, nesse momento, é o 15º colocado com 6, e o Guarani é o 14º colocado, portanto, fora da zona do rebaixamento com 7 pontos. Destes 3 times, 2 serão rebaixados para o Campeonato Paulista da Série 2 no próximo ano. Atenção para os jogos da próxima rodada, todos no domingo às 4 da tarde. Água Santa e Corinthians, Ituano e São Paulo, Santos e Inter de Limeira, Guarani e Bragantino, Santo André e Ponte Preta, Palmeiras e Botafogo, Mirassol e São Bernardo, Novo Horizontino e Portuguesa. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Entender. Agora sim, né? Ele tá empolgado. Não sei por quê, mas tá. Bom dia, fala Batata, Rio Preto Quente. CH, como insistir com o Leonaldi? A Ponte Preta joga com 1 a menos, é verdade. Ele não foi bem ontem não. Um abraço, Batata. Se cuidem, passa protetor solar aí. Como explicar? Toda vez que o time da Ponte é a chamada semana cheia de treinamento, quando o time volta a jogar, parece ter esquecido como se faz. Ontem o time foi muito mal. Já do outro lado, é bem provável que o Guarani não seja rebaixado. Não por sua competência, mas pela incompetência dos outros. Se Deus quiser, rapaz. Se Deus quiser. A sorte está a favor do Guarani. Placares favoráveis e Camacho suspenso. São Paulo ganha do Ituano. Abraço, Esaú. Que a Ponte precisa para se classificar para a Copa do Brasil. Precisa ir à próxima fase e mesmo se não for a semifinal, ela precisa fazer na próxima fase. Tem que fazer primeiro nessa fase o maior número de pontos. Quer dizer, vencer o Santo André. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é na próxima fase tentar se classificar para a semifinal ou perder, tipo, classificação, caso isso aconteça, nos pênaltis, por exemplo. Abraço pro Luiz.
Que o time está horrível já sabemos, porém não é hora de usar isso como desculpa para não ir apoiar o Guarani no domingo. Inadmissível menos que 12 mil pessoas. Depois sim, livre de rebaixamento, protestar, pedir reformulação, etc. Renato César, ele é bugrino, do DIC 5. Bom dia, CH. Com relação à venda de jogadores do Guarani, inclusive da base, uma leitura que pode se fazer nesse momento é que o Ricardo Moisés está vendendo tudo que pode para depois sair do Guarani, igual fez o Mingoni. Tem uma opinião formada? Não. Não tenho, porque eu não tenho dados suficientes para poder emitir a minha opinião. Eu não falo sobre em cima de especulação. Desculpe não poder te ajudar, tá? CH Novo Horizontino tirou o pé, ou a Ponte mostrou superioridade mesmo. As duas coisas. Ontem, antes do jogo, o Gleger comentou muito sobre vender jogadores que estão sendo especulados em times da Série A e ganhar salários melhores. Ontem, durante o jogo, o Brigatti trocou Gé e Leonaldi, já no intervalo. Coincidências do futebol, mas o Gleger não está coberto de razão. Tem que vender a cabeça. Não entendi, Marcelo Pimentel. Tem que vender, a cabeça não está mais na Ponte. Um abraço. Renato Cortez, o Jardim Paraíso, a diretoria do Guarani fez de tudo para o time ser rebaixado, mas os deuses do futebol estão olhando por nós. Vamos para a última rodada enfrentando o time reserva do Bragantino e a Ponte não vai poder entregar para o Santo André. Renato Cortez. CH, ontem o repórter da TV, Ricardinho Martins, disse que o Santos está monitorando o Gé. É verdade. Olá, amigos. E o Derek volta domingo? E o João Vitor? O Derek tem grandes chances de voltar domingo. Tem que tirar o Elvis e o Leonaldi. Nulos, não entram em campo. Wilson de Márzio. Parem de passar pano pro Elvis. O cara não aguenta andar. Wilson de Márzio, eu não passo pano em ninguém, cara. Você ouviu o jogo da Bandeirantes ontem? Ouviu ou não? No intervalo do jogo eu disse que o Elvis era figura decorativa, mas tinha uma explicação para isso. E o técnico mexeu, mas no segundo tempo ele também participou muito pouco. Mas ele cobrou escanteio que originou o gol de empate. Mas não tiro sua razão não, tá bom? 11h41 em Campinas. É hora da Ponte na Band. Acionando ele, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca ontem empatou com o Novo Horizontino 1-1 no estádio Moisés Lucarelli. Saiu atrás no placar o gol do Fabrício Daniel, mas num golaço marcado pelo Gabriel Novaes conseguiu o empate. Resultado foi importante porque mantém a Ponte Preta na segunda colocação do Grupo B do Campeonato Paulista, dependendo apenas de si, apenas de suas próprias forças para garantir a classificação para as quartas de final e enfrentar nesta fase a equipe do Palmeiras. Na última rodada, um empate contra o Santo André vai ser suficiente para garantir a classificação da Ponte Preta. Ao final do jogo, o técnico João Brigatti analisou o empate contra o Novo Horizontino. A gente sabia da dificuldade que a gente ia encontrar aqui hoje, como foi, né? E para concluir, principalmente o primeiro tempo, jogando totalmente errado a equipe da Ponte, a equipe do Novo Horizontino se postada atrás da linha da bola, antes da gente continuar jogando, fazendo o balanço, tentar saindo pelos corredores, a gente ficava rifando a bola, o Novo Horizontino ganhava a primeira, ganhava a segunda bola, contra-ataque em cima da nossa equipe, criou inúmeras oportunidades que poderia ser fatal, principalmente no primeiro tempo. Né? O comportamento que é uma equipe aguerrida, uma equipe que quer jogar, que quer buscar o resultado positivo, enfim, fica a lição para nós de não apresentarmos esse primeiro tempo, situações muito claras para a gente poder resolver ao longo da semana, e fica o comportamento do segundo tempo, que é esse o comportamento que a gente quer, essa equipe aguerrida que a gente quer, principalmente no segundo tempo a gente poderia ter vencido a partida também. Palavras do técnico João Brigatti. Ponte Preta e Santo André jogam no domingo no estádio Bruno José Daniel. A Macaca, portanto, muito perto de garantir a classificação à próxima fase, CH. E uma boa notícia para a Ponte Preta também nessa segunda-feira foi a convocação do zagueiro Luiz Hakim. Ele vai defender a Bolívia na próxima data FIFA, dias 22 e 25 de março. Bolívia vai ter amistosos contra Argélia e Andorra. O Luiz Hakim é destaque do sistema defensivo da Ponte Preta e é o último jogador da Macaca convocado para uma seleção principal, foi o goleiro Ivan. Em agosto de 2019, jogou na seleção brasileira também em amistosos. Aqui ontem deu passe, assistência para o gol do Gabriel Novaes, convocado, portanto, para a seleção boliviana. Ponte Preta a 1 ponto de conquistar a vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista, CH.
Mandei mensagem 11h32 e não foi lida. Me desculpe, cara. Carlão, tem dia que não dá pra ler, cara. Graças a Deus chegam 50, 60 mensagens em 10 minutos aqui. Mas me perdoe, aceite minhas desculpas, mas eu não consigo ler de todo mundo. Mas vamos lá. Na quinta-feira dessa semana, fecha a janela e ninguém questionou Brigatti na entrevista sobre possíveis saídas e se terá reposição. Se possível, marque uma entrevista com o Eberlin para saber dele se a Ponte vai entrar na Série B para tentar subir ou entrará sem reforços. Carlão, foi prorrogado isso, não fecha a sexta, não é? Mas eu vou passar isso aqui com detalhes para o Carlos Batista, tá bom? Um grande abraço para você. CH, gostei do Gabriel Novaes e Elvis, achei que jogaram muito bem. O Elvis eu não achei que jogou bem, não. Já achei que não fez um bom jogo. Guilherme Henrique, Vale ou Vila, Padre Manuel da Nóbrega, um abraço. Aqui é o Carlos Oliveira. Oi, Carlos. Ontem o Gé foi direto da balada. Não sei se ele foi pra balada, cara. Mas não jogou bem, não. Jogar em casa com 3 zagueiros é o cúmulo. O Água Santa não ganha do Corinthians, então pode sim perder pro Santo André. Tandi Negrão. 11h45, Tandi. É hora do Bugre da Band. Não. Pode parar tudo aí. Coloca a vinheta da Ponte, por gentileza, que o erro é meu. É hora da Ponte na Band. Não é hora, continua falando da Ponte. Agora vem Valdemir Gomes para falar e comentar sobre a Ponte Preta. Bom dia, Tigrão. Um abraço, CH, um abraço, amigos do Nossa Área. Bom, dos males o menor, né? A Ponte perdia o jogo para o Novo Horizontino, poderia ter se complicado, mas acabou conquistando aí pelo menos um empate. É sempre um jogo complicado, é sempre um adversário muito bem organizado. Eu não gostei do primeiro tempo da Ponte, mas gostei do segundo, com as mexidas, com as alterações processadas pelo João Brigatti. E ao final, o resultado de 1-1 para mim, um placar justo, porque o Novo Horizontino foi muito melhor que a Ponte no primeiro tempo e a Ponte superou a equipe visitante na segunda etapa e teve forças já no início do segundo tempo para chegar à conquista do empate. Poderia até ter virado, chegou a marcar o gol de empate muito cedo, poderia ter conquistado a vitória, mas acabou não tendo a necessária perícia nas finalizações. Gostei do segundo tempo da Ponte, gostei da presença do público, gostei da vibração da torcida e a Ponte agora, claro que para não depender de absolutamente nada, precisa de um ponto contra o Santo André, domingo que vem lá na casa do adversário, lá em Santo André. Um ponto, para não depender de absolutamente nada. Mas, de repente, no caso de um insucesso da equipe do Água Santa contra o Corinthians, o problema é que o Corinthians também já não tem mais chance e vai também com uma característica de jogo amistoso, mas não vai querer terminar o campeonato com uma atuação decepcionante, com o protesto da torcida. O Corinthians vai jogar para ganhar. No caso de uma vitória do Corinthians, a Ponte, mesmo que venha a ser derrotado, o que eu não acredito, pelo Santo André, ainda assim estará classificada, portanto, chegando com ótimas possibilidades de integrar as 8 equipes que disputarão as quartas de final do Paulistão deste ano. Beleza, Tigrão, obrigado aí pelos seus comentários e desculpe, gente, pelo erro, o Giba não tem culpa nenhuma, desta vez. 11h47 em Campinas. É hora do Bugre da Band. Muita mensagem chegando, gente, mas eu preciso tocar o programa aqui. Primeiro quero agradecer o carinho da sua audiência e o carinho de todo mundo pelo respeito, pela parcimônia, pela atenção, pelo cuidado com a gente aqui, tá bom? Até pelas críticas, não tem problema não, pode criticar à vontade. Vladimir Catarino, agora falando do Guarani. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre, depois do empate contra o Botafogo em Ribeirão Preto, 1-1, agora pensa na última rodada do Campeonato Paulista. Jogo no domingo contra o Bragantino, Red Bull Bragantino, partida que vai acontecer no Brinco de Ouro. O resultado, o empate contra o Botafogo, aliás, o empate conquistado aos 50 do segundo tempo, gol de pênalti marcado pelo Diogo Matheus, mantém o Guarani dependendo apenas de si para permanecer na Série 1 do Campeonato Paulista. Uma vitória contra o Red Bull Bragantino garante o Guarani na divisão de elite no próximo ano.
Em caso de empate ou derrota, aí vai depender de outros resultados. Ituano e Santo André são os adversários do Guarani nesta briga contra o rebaixamento. Ao final da partida, a CH, em entrevista coletiva, o técnico Claudinei Oliveira falou sobre o empate do Guarani contra o Botafogo. Vamos ouvir. Todo ponto é importante, né, cara? A gente veio para vencer o jogo, né? A proposta nossa era de vencer a partida, a tentativa era essa, lógico que tem um adversário do outro lado. Infelizmente, né, as chances que a gente criou, tinha a bola na trave no primeiro tempo, tivemos boas chances de fazer o gol, não fizemos. E numa infelicidade ali nossa, num erro nosso de saída de bola, a gente acabou sofrendo o gol, quando a gente controlava bem o primeiro tempo, né? Tava bem controlado o jogo. Fizemos, acho, na minha opinião, um bom primeiro tempo. Segundo tempo, a gente voltou com uma mudança ali, pusemos o Reinaldo para mudar um pouquinho a característica do nosso ataque. Fomos felizes, né? Acho que fizemos o gol, na minha opinião, legal, né? Que foi anulado pelo VAR, assim. Eu acho que a Edna olhou para um lado, olhou para o bandeira, olhou para o quarto árbitro, olhou para outro bandeira, olhou para a bancada, olhou para todo lado para dar a falta. Não foi um lance que ela deu a falta e o VAR confirmou a falta dela. Ela deu a falta na dúvida, deixa seguir o jogo, deixa o VAR tá lá para analisar, né? Ela optou por dar a falta e às vezes o VAR fica por ela ter dado a falta, né? Acho que ela achou que o contato era para isso. Na minha opinião, não, pelo que eu vi, até para um lance que antes tinha acontecido com o goleiro deles em cima acho que do próprio Reinaldo, que o goleiro sai chocando, ele falou, não, mas tocou na bola primeiro, foi choque normal de jogo, também acho que foi um choque normal de jogo ali. Minha opinião, né? Tem dia de tê-la, respeito a opinião do VAR e da Edna. E, enfim, a penalidade máxima que a gente teve no final, assim, já fui emendando a arbitragem antes de falar do resto do jogo. O goleiro toma um amarelo por reclamação, né? Então, assim, se foi o pênalti, teria que dar o segundo amarelo e expulsar o goleiro, deixar o goleiro no campo, ele ainda pegou o primeiro pênalti, quer dizer, poderia ter sido cobrado o pênalti com o jogador de linha no gol e não o goleiro. Então, infelizmente, o VAR, assim, não tem sido muito companheiro do Guarani nesse período que eu tô aqui. Para o jogo do próximo domingo, o técnico Claudinei Oliveira não terá o Camacho. Recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Poderá ter a volta do Derek. O Derek já está liberado pelo departamento médico. No entanto, há um impasse porque há uma negociação envolvendo aí a ida do Derek para o Atlético Goianiense. E talvez ele não vá para o jogo, seja poupado desta partida. Mas, enfim, independente do time que vai a campo, o Guarani precisa muito da vitória para não ter que ficar secando ninguém aí nesta reta final, nesta última rodada. E aí sim, vencendo, garantindo a sua permanência na Série 1 do Campeonato Paulista para 2025, CH. Obrigado, Vlad. Pessoal pedindo muito aqui em termos de classificação. Bom, no grupo A tá tudo definido. Quem se classificou, Santos e Portuguesa. Veja só, Portuguesa se classificou. No grupo B, o Palmeiras está classificado, falta Ponte ou Água Santa. Só que a Ponte precisa só de um empate. Tem 3 de diferença para o Água Santa, que joga contra o Corinthians na última rodada. Em casa, tudo bem, mas o Corinthians desclassificado vai dar mole para o Água Santa? Eu duvido. Bragantino no grupo C está classificado. A Inter de Limeira está a um empate da classificação. O Mirassol, não tá não, a Inter tá classificada, sabe por quê? Tem 14 pontos, a Inter tem 17 e a Inter tem 5 vitórias. Já tá classificada, é Bragantino e Inter na próxima fase. E no grupo D, que é o mais embolado, 3 tem chances. Botafogo com 2 já escapou, não classifica. São Paulo 19, Novo Horizontino 19 e São Bernardo 18. Detalhe, o São Paulo joga contra o Ituano em Itu e não pode perder, tem que tentar vencer o jogo. Não é? Tem que tentar vencer o jogo. O empate ontem no Morumbi, Palmeiras e São Paulo e Morumbi, São Paulo e Palmeiras, foi ótimo para o Guarani. Então o Guarani vai enfrentar um Red Bull Bragantino que dia 14 tem compromisso na Libertadores. Vem com um time misto. Então tá aí. E outra grande notícia, né? Esportivamente falando, tá, gente? O Camacho tomou o terceiro cartão amarelo. Isso é uma ótima notícia para o Guarani. Bom, mas para comentar o Guarani, tá chegando ele de volta. Valdemir Gomes agora falando do Guarani. O Guarani foi buscar um empate no pau da goiaba, né? E acabou sendo beneficiado pelas derrotas importantíssimas do Ituano. Essa é uma derrota importante, do próprio Santo André. Santo André perdeu para o Corinthians dentro da Neoquímica Arena e o Ituano perdeu para a Internacional de Limeira no Limeirão. 2 resultados importantes. Me lembro que quando eu encerrava os meus comentários
no pós-jogo da sexta-feira, o jogo do Guarani lá em Ribeirão Preto, eu dizia o seguinte: olha, esse empate aqui em Ribeirão, ele poderá ser considerado bom ou ruim de acordo com os resultados de amanhã. O que seria o amanhã? Os jogos do sábado, de antes de ontem. Exatamente, Inter de Limeira e Ituano, Corinthians e Santo André. E os resultados favoreceram. Então, é difícil a vida do Guarani? Claro que é difícil, porque pega um Bragantino aí, mesmo que venha com time alternativo, sempre um elenco muito rico e muito competente, um time difícil de ser enfrentado. Mas os adversários também não terão vida fácil. O Santo André com a Ponte, precisando a Ponte do resultado, e o Ituano recebendo o São Paulo em Itu, mas também o São Paulo precisando do resultado para não depender de ninguém e se classificar à próxima fase. O jogo do Guarani é difícil? Sim, mas o jogo dos adversários também é muito difícil. A verdade é que o Guarani foi buscar no pau da goiaba na última hora, de pênalti, jogando mal, jogou muito mal, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. Mais uma vez, uma atuação inexpressiva, tecnicamente falando. Mais uma vez, a ausência da derrota. Mais uma vez, o aumento de distância da última derrota, da última vitória para cá. Vejam que em 11 jogos no Campeonato Paulista, o Guarani ganhou apenas um. Ganhou aquele do Ituano, ganhou bem, fez 3-0, mas é muito pouco. Agora, a chance de conquistar a vitória diante do Bragantino e vencendo, o Guarani escapa, fica numa boa, acho que chega numa condição até melhor do que nós imaginávamos diante do cenário que tínhamos até há pelo menos uma semana atrás. O Guarani depende só dele, é sempre importante isso. Vai ter que partir para cima e ganhar esse jogo do Bragantino, mas mesmo em caso de empate ou de derrota, o Guarani está fora da zona de rebaixamento. Digamos que o Guarani perca o jogo para o Bragantino e que o São Paulo vença o Ituano e a Ponte vença o Santo André, mesmo em caso de derrota, o Guarani vai permanecer. Portanto, uma situação, para mim, favorável e que me leva a acreditar convictamente que o Guarani vai permanecer na elite do futebol paulista para o ano de 2025. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 1-1 entre Ponte Preta e Novo Horizontino neste domingo no estádio Moisés Lugarelli pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O resultado deixou as equipes em boa situação visando a classificação, mas nenhuma conseguiu carimbar a tão sonhada vaga às quartas de final. A Ponte continua na vice-liderança do Grupo B, agora com 17 pontos, atrás apenas do Palmeiras. O time campineiro precisa apenas de um ponto para se garantir na próxima fase da competição. A Ponte atuou, comandada pelo técnico João Brigatti, de contrato renovado com Pedro Rocha, Castro, Iaquim e Nilson Júnior, depois Emerson Santos, Igor Inocêncio, Leonaldi, depois Luiz Felipe, Ramon Carvalho, Elvis, depois Paul Vidiero e Gabriel Risso, Iago Dias e Gé, depois Gabriel Novaes e depois ainda a entrada de Renato. Novo Horizontino de Jordi, Luizão, Renato e Chico, Raul Prata, William Farias, depois Fabrício, Daniel, Paulo Vitor, Mardon Rômulo e Danilo Barcelos, depois Reverson, Vagninho, depois Dantas e Neto Pessoa, depois Luca. A equipe do técnico Eduardo Batista. Fabrício Daniel abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo, mas Gabriel Novaes, aos 9 do segundo tempo, empatou para Macaca. Cartões amarelos para Emerson Santos, Elvis e Ramon da Ponte Preta, arbitragem de Douglas Marques das Flores.
Renda de R$ 173.300 para um público presente de 8.089 torcedores. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Visite a loja TC10 no Shopping Parque das Bandeiras ou acesse novotc10.com.br. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 25